Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, ainda na pegada da produção industrial, a gente vai falar de uma outra temática que está muito presente nos nossos dias, tem a ver com a realidade que nós temos vivido, que nós até já adiantamos alguma coisa, que é a questão ambiental. A gente tem sofrido consequências nos últimos tempos de muitas das ações que nós tivemos no passado e que pareciam inocivas, mas que agora se revelam como sendo causadoras ou colaboradoras negativas de muitos dos problemas que a gente está tendo que conviver e que possivelmente vão alterar o nosso modo de vida como civilização de agora em diante, principalmente se a gente não tiver uma atitude de mudança proativa em relação ao meio ambiente e à gestão dos recursos naturais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, quais são os nossos temas de hoje. A gente vai falar da produção industrial e as consequências ambientais, que é algo que a gente já tinha falado antes, né? Mas vamos dar uma retomada agora com uma nova roupagem, falando de outras questões um pouco mais sérias, da responsabilidade ambiental da cadeia de produção e consumo. Vamos tentar ver o que é essa cadeia de produção e qual é a responsabilidade que cabe para cada um dentro dessa linha de produção e de consumo de mercadorias. Vamos falar também da energia, né, das fontes de energia que existem e da maneira como essa energia é produzida e os impactos que ela pode gerar. Então, o nosso primeiro encontro aí, o nosso primeiro tema, falando da indústria, né, já que a gente está iniciando aí pela questão da produção industrial, não tem como não falar da Europa. A Europa, que foi o berço da industrialização mundial, lembrando que a primeira revolução industrial, que começa com a criação da máquina a vapor no finalzinho do século XVII, indo para o século XVIII, né? Já século XVIII para o século XIX, onde a industrialização ainda era muito rudimentar, utilizando mão de obra humana, né, ou animal para fazer com que os equipamentos rudes ainda funcionassem, a máquina a vapor faz uma grande revolução, uma mexida nessa produção, como sendo o motor, a força motriz que fez com que as indústrias se desenvolvessem, se tornassem mais produtivas e revolucionassem mesmo a forma de produção, de consumo. Já vimos que isso interferiu no tamanho e na forma das cidades também, levando pessoas da área rural para as áreas urbanas, mas tem a sua consequência ambiental. Então, nesse mapa, deixa eu pegar aqui uma canetinha, nesse mapa a gente percebe como que a Europa, que é esse contorno aqui em escuro, que você consegue ver, está aqui a botinha da Itália, né? A Grécia. Então, essas manchas em vermelho e amarelo mostram os locais de maior índice de poluição dentro do continente europeu, que, como a gente já falou, começa a industrialização, vai ter também o maior passivo ambiental. O que é o passivo ambiental? Que é uma expressão até lá usada na administração, no setor de contabilidade, quando a gente tem algo que é de recurso, que gera recurso, a gente chama de ativo. Quando é algo que a gente está devendo, que gera despesa, a gente chama de passivo. Então,
o passivo ambiental é aquela despesa que a gente tem que pagar, é o contraponto, o que está dando de negativo, que a gente está devendo em relação ao meio ambiente. Então, mais avermelhado, a gente vai ter exatamente os pontos que são os mais industrializados na Europa. Então, aqui, ó, nesse setor norte da Europa, a gente tem a Alemanha, a Holanda, esse ponto vermelho aqui dentro da França são os arredores de Paris, aqui na Inglaterra, né, que é o berço da industrialização mundial, o norte da Itália, que é uma região muito industrializada, temos aqui Espanha, alguns outros países aqui da região central da Europa, Áustria, Suíça, Suécia, aqui a Rússia, um pedaço aqui, ó, da Grécia, como a gente falou. Então, a Europa recebe hoje a herança da sua industrialização, do seu começo, que foi extremamente poluente e que hoje torna as cidades europeias com um problema ambiental urbano muito sério. Agora, como a indústria se espalhou para o resto do mundo, esse mesmo passivo também se tornou um problema mundial. Então, o que nós estávamos vendo era no continente europeu, né, destacando aqueles pontos, mas atravessando o Atlântico, aqui nos Estados Unidos e Canadá, principalmente na região nordeste do país, onde é o berço industrial do continente americano, a gente tem várias manchas em vermelho, na costa oeste também, né? Los Angeles, San Diego, aqui no México, passando para a África, o principal ponto é aqui na África do Sul, que é o grande destaque econômico do continente. Temos aqui no Brasil, ó, na região de Rio e São Paulo, algumas manchinhas também, aqui no Chile, mas passando para o Oriente Médio, essa região aqui, ó, que é grande produtora de petróleo, então também tem uma produção de poluentes aéreos muito grande, né, na queima do gás, por exemplo, na extração do petróleo, isso gera questões ambientais. Aqui no norte da Índia, e essa enorme mancha na Ásia, que é o resultado do crescimento das últimas décadas da China, Coreia, Japão, alguns países aqui do leste, do sudeste asiático, Hong Kong, aqui também na China. Então, o que a gente percebe é que esse mapa mostra que quanto mais vermelho, mais industrializado ou mais produtor de poluentes esse local vai ser. Então, isso gerou uma grande questão para o mundo, inclusive do ponto de vista comercial, porque começou a pressionar a opinião pública mundial, começou a pressionar as indústrias a cuidarem melhor dos seus poluentes, dos seus resíduos industriais, que são dos mais variados tipos, né? Desde aqueles mais conhecidos, que são os poluentes para a atmosfera, saindo das chaminés, mas que também podem, dependendo daquilo que produzem, contaminar as águas, o solo. Quantas fábricas ainda hoje jogam seus resíduos da produção de forma natural, in natura, direto no meio ambiente, poluindo rios, poluindo o ar. E, mais recentemente, que é reflexo agora já da terceira revolução industrial, que é essa que nós vivemos hoje, dos produtos de alta tecnologia,
das empresas muito mais mecanizadas e robotizadas do que no passado, produzindo mercadorias que nós consumimos muito, mas que têm uma contrapartida ambiental grande, que são os resíduos tecnológicos. A indústria dos eletrônicos produzem uma série, não só de resíduos industriais, mas os seus equipamentos, uma vez as suas mercadorias, que são equipamentos que vão para as casas, se tornando obsoletos, como a gente vê nessas imagens aqui, ó, existem coisas que nem vocês chegaram a conhecer em relação a computadores e televisores, que vão simplesmente ser jogados na natureza. Quantas vezes vocês passam na beira de um rio e tem lá um televisor jogado fora, né? Uma caixa de uma torre de computador? Então, isso virou um problema. Telefones celulares que são trocados com grande frequência se tornam um lixo eletrônico muito rapidamente. E toda essa problemática que a gente já percebeu que traz consequências ambientais, levaram as indústrias a pensarem numa forma de gerir, de gerenciar os seus resíduos industriais. Ou seja, aquilo que é resto da produção, ou mesmo aquilo que, depois de utilizado pelas pessoas nas suas residências, é descartado, se tornou ou tem sido cobrado como sendo responsabilidade de quem produziu. Então, esse ciclo aqui, ó, entre produção, recolhimento, os resíduos que são produzidos, eles têm que ser tratados de formas variadas, né? Reaproveitamento, reciclagem, mas é uma questão que a indústria, que nunca teve essa preocupação, agora precisa se preocupar, porque quem compra, principalmente nos países mais desenvolvidos, está começando a querer saber como que aquele fabricante produz a sua mercadoria. O que ele faz depois com o descarte do seu resíduo? O que ele tem feito para recolher o material que ele mesmo produziu e que depois pode ser jogado na natureza? Essa, por exemplo, tem sido uma iniciativa da indústria Natura de cosméticos, buscando recolher as embalagens que são utilizadas nos seus produtos, pedindo aos consumidores que devolvam para a empresa, em alguns pontos de coleta, as embalagens dos seus produtos para serem reutilizados. Então, essa é uma forma de tratar da produção com inteligência, minimizando o custo e pensando no meio ambiente. É a isso que a gente chama de gerenciamento de resíduos de uma forma a tornar a empresa competitiva pensando no meio ambiente, tendo uma preocupação ambiental, seja esse resíduo qual ele for, né? Tratando o resíduo sólido, transformando ou passando para parceiros que pegam o seu resíduo e transformam num outro subproduto, como produção de adubo, por exemplo, como mostra nessa imagem, ou tratando a água que é usada na sua produção para o reuso ou para limpá-la antes de jogar no meio ambiente. Todas essas ações que a gente falou se resumem numa prática chamada de gestão ambiental. A gestão ambiental, ela deve ser uma preocupação da indústria, mas não só da indústria. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa imagem, que não é só a indústria o único poluidor que nós temos dentro da cadeia produtiva. Os transportes são o grande vilão da produção de poluentes, juntamente com
residências, né? Nós, consumidores, produzimos muitos resíduos e poluímos o meio ambiente, assim como a produção agropecuária também. Então, são os grandes poluidores que precisam repensar a sua prática de produção e de consumo para melhorar a questão ambiental. Então, como a gente falava, a gestão ambiental, ela tem uma preocupação de gerir a produção e o consumo das coisas para melhorar o meio ambiente, né? É uma maneira de administração que prioriza métodos e práticas que favorecem o uso racional dos recursos naturais, minimizando impactos ambientais das atividades econômicas e industriais. Então, a gestão ambiental vai pensar em quê? Estudar se a produção de uma determinada mercadoria ou o comércio de um produto ou a instalação de um condomínio, por exemplo, que tipos de impacto aquilo pode causar. Pensar em produção de energia mais sustentável, que polua menos o meio ambiente. Nós vamos falar daqui a pouco especificamente sobre produção de energia. A gestão dos recursos hídricos, né, que é a utilização da água durante a produção. Quando uma empresa ela não consegue diminuir a sua produção de poluentes por causa do produto que ela produz, da mercadoria que ela produz, ela tem a possibilidade de pagar para uma outra empresa diminuir a sua poluição, compensando o que ela polui. A isso se chama mercado de crédito de carbono, quando uma empresa ou até um país paga para outros não poluírem em nome dele, para que ele mantenha a sua produção, fazendo uma compensação daquilo que ele está poluindo. E, como a gente adiantou, a gestão de resíduos também. Então, tudo isso não está só no fabricante, mas envolve toda a cadeia produtiva. Quem embala, quem compra matéria-prima de outros países que vão fornecer para a fábrica, o comércio que distribui, que vende aquela mercadoria, ter a responsabilidade, muitas das vezes, de ser um ponto de coleta do resíduo, da embalagem, da lâmpada. O consumidor, que somos nós, consumidor final, ter a responsabilidade de usar e destinar de maneira correta aquele produto depois que ele não tem mais utilidade, né? Não é jogar na beira do rio, mas procurar um local onde aquela mercadoria que já não tem mais serventia possa ser recolhida, não jogar lixo na rua, né? Que é uma coisa que a gente já falou tantas e tantas vezes, o que torna as cidades ainda piores. Empresas que se especializaram em recolha e reciclagem dos resíduos nas cidades, né? Sejam os produtos que forem. Então, essas são atitudes de uma gestão ambiental que leva a um ambiente melhor. E não tem mais volta. A gente precisa se conscientizar que nós somos o principal vilão nessas questões ambientais que nós temos vivido, de incêndios, enchentes, tempestades fora de época, problemas de seca ou enchentes, né, que são o contrário, em locais onde isso nunca aconteceu. Então, a fauna e a flora têm sofrido, e nós mesmos, né, temos sofrido com a negação de que temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, a começar pela indústria, mas nós como participantes disso também. Então,
a indústria acabou aprendendo a fazer o que se chama de logística reversa. Ela produz a sua mercadoria nova, manda para o comércio e o comércio vai chegar no consumidor. Agora, como a gente falou do exemplo da Natura, e tantas outras empresas também têm feito isso, fazer com que esse produto, que já não tem mais utilidade, a pilha, que já acabou, a lâmpada que está queimada, o pneu que está desgastado, para que ele seja recolhido em algum ponto e volte para a indústria para dar o destino mais adequado, seja para a reciclagem e o reuso, como acontece com plástico, com vidro, com papel, ou que ele possa receber o destino de descarte mais adequado. Então, essa é uma responsabilidade, principalmente das empresas, mas não só delas. Cabe a nós também, como consumidores, para que a gente tenha um ambiente melhor, ter a nossa participação nesse processo, para que a gente tenha um mundo melhor a partir da nossa mudança de hábitos, né? Inclusive com o consumo inteligente de energia, pensando na produção e no consumo de energia, em toda essa questão ambiental. Mas esse vai ser um tema para o nosso próximo vídeo encontro, continuando essa conversa. Eu fico por aqui, esperando que vocês estejam se cuidando, se protegendo, fazendo as atividades e até o nosso próximo vídeo encontro. Um grande abraço a todos.